Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos retomar então o estudo do contrato de prestação de serviço, tá? Vamos continuar aqui com o nosso compartilhamento. Pronto. Vamos começar falando a respeito do preço da prestação de serviço, né? Como nós falamos, como nós inclusive conversamos no vídeo anterior, a ideia da prestação de serviço é que ela seja onerosa. Então, sendo um contrato essencialmente bilateral, a ideia da prestação de serviço é que quem presta o serviço deverá ser remunerado por isso, ok? E nesse sentido, o artigo 596 fala: não se tendo estipulado nem chegado a acordo as partes, fixar-se-á por arbitramento a retribuição, segundo o costume do lugar, o tempo de serviço e sua qualidade. Bom, o que esse artigo 596 ele está trazendo para a gente? É como se ele dissesse assim: em primeiro lugar, o ideal seria que o preço do serviço, que a remuneração, seja pactuada no contrato pelas partes. Então, num primeiro momento, esse preço deveria ter sido estipulado de comum acordo pelas partes. Vamos imaginar numa situação que não foi. A segunda possibilidade seria as próprias partes chegarem a um acordo a respeito desse valor. Então, contrato não previu nada. As partes tentam chegar num acordo. Se contrato não previu nada e as partes não conseguem chegar a um acordo, então a terceira possibilidade é arbitramento. O juiz é que vai arbitrar, o juiz é que vai fixar o valor dessa remuneração. Então é como se o artigo 596 ele desse mecanismos, ele desse instrumentos para nós descobrirmos o valor da prestação de serviço quando as partes não pactuarem expressamente esse valor no contrato. Agora, como eu disse, contrato não fala nada. As partes não conseguem chegar a um acordo. Então, é o juiz que vai ter que arbitrar o valor. E para arbitrar, para fixar esse valor, o juiz vai ter que se basear em critérios. Critérios fornecidos pelo próprio artigo. Costume do lugar, tempo do serviço e qualidade. Então, essa é a visão geral do artigo 596. A gente parte, como eu disse, do pressuposto que toda prestação de serviço deve ter um preço, deve ter uma remuneração. Isso é até mesmo, pessoal, uma consequência da vedação ao trabalho escravo. De certa forma, é um pouco perigoso a gente admitir uma prestação de serviços gratuita, porque nós poderíamos acabar abrindo uma porta para o trabalho escravo. Ah, professor, mas não poderia haver uma doação de serviço? Pode, foi como eu disse no vídeo anterior. Pode haver doação de serviço. Mas aí o contrato é de doação, não é de prestação de serviço. Ok? A prestação de serviço em si, ela deve ser onerosa, pelo menos num primeiro momento, justamente como uma forma de se evitar ou de se coibir o trabalho escravo. O ideal é que as próprias partes estipulem esse valor no contrato, tá? Agora, caso não o façam, o artigo 596 tenta solucionar esse problema. Não havendo estipulação no contrato, não sendo possível as partes chegarem a um acordo, então, subsidiariamente, caberá ao juiz arbitrar o valor.
Ah, professor, mas o juiz ele vai arbitrar o valor livremente? Não. O código fornece critérios, que são, em primeiro lugar, costumes. Nós já estamos cansados de saber que os costumes são fonte do direito. Isso é uma das primeiras coisas, né? Teoria geral do direito, quando a gente aprende o que são fontes do direito, os costumes são fonte do direito. E aqui, os costumes desempenham esse papel de fonte do direito, ajudando o magistrado a arbitrar o valor. Eles, inclusive, estão previstos no artigo 4º da LINDB, né, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, e os costumes consistem naquela prática reiterada de uma determinada conduta. Né? Então, de tanto você praticar aquela conduta de forma reiterada, aquilo acaba sendo incorporado, como se aquilo fosse uma regra, né? Às vezes até você pergunta, olha, você chega lá no teu local de trabalho, imagina que você conseguiu um emprego novo, você conseguiu um trabalho novo. Aí você chega lá para trabalhar e pergunta para alguém que já está lá há mais tempo, olha, como é que eu faço esse relatório aqui, essa planilha? Aí a pessoa te explica, ó, aqui a gente faz dessa forma. Pode ser que você pergunte, mas por que dessa forma? A pessoa vai te responder, olha, por que eu não sei. Eu sei que eu aprendi assim, o meu antecessor fazia assim, todo mundo faz assim, então não sei por quê, mas é assim que se faz. Então isso é costume, né? O costume pode exercer um papel importante de ajudar o juiz a arbitrar o valor, então o juiz vai verificar naquela localidade, naquela região, como que é a remuneração para aquele tipo de trabalho, tá? Também deve ser levado em consideração como critério o tempo gasto para a realização do serviço. Então, uma coisa é um serviço que leva meia hora para ser feito, 1 hora para ser feito. Outra coisa é um serviço que leva dias para ser feito. Então, o tempo gasto deve ser analisado pelo juiz na hora de arbitrar o valor e também a qualidade do que foi feito, a qualidade do serviço. Né? Se foi bem feito, se foi feito com qualidade, isso também será levado em consideração. Então, exemplo muito básico, né, seria uma prestação de serviço que consiste na pintura de uma residência. Então, eu contrato um pintor para pintar a minha casa, né? Veja, não coloquei no contrato valor, também não consigo chegar a um acordo, passamos para o juiz. É o juiz que vai arbitrar. Então, ele vai ter que analisar qual é a remuneração média dos pintores naquela região, naquela localidade, para aquele tipo de trabalho. Então, eu contratei um pintor para pintar toda a parte externa da minha casa, por exemplo. Aí o juiz vai analisar, em média, aqui nessa cidade, aqui nessa região, quanto que os pintores costumam cobrar, né? Para aquele tipo de trabalho em si. Também vai levar em consideração o tempo que o profissional gastou, né, para concluir. Então, o pintor levou, sei lá, não sei quantos dias para concluir a pintura e a qualidade do resultado. Sempre, né, pessoal, com razoabilidade, né? Razoabilidade. Então, não vamos também colocar um valor pífio, né, um valor ali totalmente abaixo do padrão, mas também não precisamos colocar um valor elevadíssimo, né? Tudo com razoabilidade. Muito bem. Agora, verdade seja dita, a depender das especificidades do caso, né? Porque uma coisa é a gente pensar num serviço de pintura, por exemplo, um serviço de funilaria, que são serviços mais corriqueiros, mais próximos do nosso dia a dia. Mas
Pode ser que eu tenha uma prestação de um determinado serviço muito específico. Imagine um serviço de uma consultoria relativa a um assunto muito técnico, muito específico, né? E aí o juiz fala, poxa, sozinho eu não consigo arbitrar o valor. Pode ser que seja necessário consultar um perito, tá? Então pode ser que a prova pericial seja necessária. Menciono ainda que existe jurisprudência, pessoal, que aplica esse dispositivo que nós estamos estudando aos honorários advocatícios, tá? Então, existe jurisprudência aplicando esse regramento que nós estamos falando aqui aos honorários advocatícios, porque, como a gente sabe, né, é possível que haja o arbitramento judicial de honorários advocatícios. Então, a jurisprudência, ela aplica esse dispositivo também para balizar esse arbitramento dos honorários advocatícios, tá? Ainda sobre o preço, olha que interessante, né? O artigo 597 do Código fala que a retribuição, ou seja, que a remuneração, né, que o preço, ele tem que ser pago depois que o serviço foi prestado. Né? Olha só que interessante, né? Ah, então por que eu tenho que pagar só depois que o serviço é prestado? Porque a lei fala que essa é a regra. Essa é a regra. Então, mas por que primeiro eu tenho que prestar o serviço para depois eu receber? Porque essa é a regra trazida pelo 597. Agora, a doutrina alerta o seguinte: é uma regra, mas é norma de ordem privada. É norma de ordem privada. Então, é completamente possível que as partes estipulem de maneira diversa. Tem problema nenhum. Por exemplo, pagamento adiantado pode ser, né? Claro que hoje em dia é preciso ter cuidado, né? Essa história de pagamento adiantado, você adiantar 100% do valor do serviço, tem que ter cuidado para não acabar caindo em golpe, né? Em coisas assim. Mas, pelo menos no plano teórico, é possível que isso seja pactuado. Ou pagamento em prestações, né? A gente sabe que brasileiro, no geral, gosta muito de parcelar. Então, com prestação de serviço, também não há problema nenhum. É algo extremamente comum, pagamento em prestações. O costume, pessoal, ele aparece novamente para influenciar no momento do pagamento. Então, às vezes, é possível que, se você está numa determinada localidade, o costume é que vai ditar o momento do pagamento. Então, sei lá, eu estou numa determinada localidade que é costume eu pagar 50% antes do serviço e 50% depois. É costume, ali naquela localidade todo mundo faz isso. Então, novamente, o costume vai agir como fonte do direito e influenciar o momento do pagamento. Tudo dependerá da confiança que existe entre as partes, né? Tudo devendo ser guiado pelo princípio da boa-fé. Ok? Prazo da prestação de serviço. Gente, o artigo 598 do Código, a respeito do prazo da prestação de serviço, ele diz assim: a prestação de serviço não se poderá convencionar por mais de 4 anos, embora o contrato tenha por causa o pagamento de dívida de quem o presta, ou se destine à execução de certa e determinada obra. Neste caso, decorridos 4 anos, dar-se-á por findo o contrato, ainda que não concluída a obra. Então, pessoal, de cara a gente verifica que o Código Civil, ele não admite a prestação de serviço perpétua, tá? Primeira conclusão que a gente chega da leitura desse dispositivo.
não pode ter prestação de serviço perpétua, para sempre. Novamente, isso é um desdobramento da vedação ao trabalho escravo, tá? Então tem que ter prazo. E a lei prevê, uma escolha do legislador, foi a estipulação de prazo máximo de 4 anos para prestação de serviço. Então, a prestação de serviço regulada pelo Código Civil não pode ter prazo superior a 4 anos. Não pode. O Código não quer. Tudo bem? Professor, mas e se houver uma cláusula no contrato prevendo prazo maior que os 4 anos? Tudo bem, o Código Civil proíbe prestação de serviço por mais de 4 anos. Mas e se eu estiver diante de um contrato que tem lá uma cláusula prevendo prazo superior a 4 anos? Tem lá uma previsão de 6 anos. A prestação de serviço vai ter prazo de 6 anos. O que vai acontecer? Bom, essa cláusula, prevendo o prazo maior que o máximo, vai ser considerada como não escrita. A cláusula vai ser julgada como não escrita. Atenção! O contrato será válido. O contrato não terá nulidade, hein? Então, cuidado, se você tiver uma prova de concurso público, a prestação de serviço público, a prestação de serviço não pode ter prazo máximo superior a 4 anos. Se tiver, o contrato é nulo, ou o contrato é anulável. Não, pessoal, não há nulidade. O que vai acontecer é uma ineficácia em relação ao período que ultrapassar o limite legal. Então, o contrato vai ser válido, só que ele vai ser válido pelo prazo máximo de 4 anos. O excedente eu vou considerar como não escrito. O excedente será ineficaz. Então, no meu exemplo, se a cláusula contratual prevê um prazo de 6 anos, o contrato é válido por 4, sem problema nenhum, e esses 2 anos excedentes eu reputo como se não tivesse escrito. Tá bom? Agora, polêmica, né? Tava faltando uma polêmica. Uma parte da doutrina fala que o artigo 598, que prevê esse prazo máximo de 4 anos, ele não seria aplicável para pessoas jurídicas. Veja, a gente pode ter como parte numa prestação de serviço pessoa jurídica. Não tem problema nenhum. E aí a doutrina fala, quando eu tiver como parte no contrato pessoa jurídica, eu não vou aplicar esse prazo. Porque fugiria dos fins sociais que justificam a proibição. Ou seja, o código coloca prazo máximo de 4 anos porque não quer abrir porta para trabalho escravo. Só que se você tem uma pessoa jurídica ali no contrato, isso não faz sentido, porque eu não teria como ter um trabalho escravo de uma pessoa jurídica. Então, nesse caso, poderia ser o prazo livre, o prazo que as partes convencionariam. Não precisaria observar esse limite máximo. Isso é um posicionamento forte na doutrina e, inclusive, existe jurisprudência nesse sentido. Citei apenas como exemplo posicionamento do TJ de São Paulo, que tem julgado nesse sentido. Artigo 598 do Código não se aplica para pessoa jurídica. É um posicionamento. Reforçando esse primeiro posicionamento, nós temos o enunciado número 32, que foi editado na primeira jornada de direito comercial, que diz:
Nos contratos de prestação de serviços, nos quais as partes contratantes são empresários e a função econômica do contrato está relacionada com a exploração de atividade empresarial, as partes podem pactuar prazo superior a 4 anos, dadas as especificidades da natureza do serviço a ser prestado, sem constituir violação do disposto no artigo 598 do Código Civil. Então, esse enunciado da primeira jornada de direito comercial reforça esse posicionamento da doutrina e da jurisprudência também. Verdade seja dita que existe corrente em sentido contrário. Existe posicionamento na doutrina que fala, não, o artigo, o prazo máximo, deve ser aplicado também para pessoa jurídica. Também para pessoa jurídica. O artigo 598, ele é um preceito de ordem pública. Ele é preceito de ordem pública. E, portanto, não pode ser contrariado por convenção entre as partes, não importando quem elas sejam. Cito como exemplo professor Flávio Tartucci, que se filia a esse posicionamento. Ok? De qualquer forma, é importante você saber que existe essa discussão na doutrina. Ok? De qualquer forma, se o prestador de serviço ele for uma pessoa física, é difícil, na prática, a gente ver um contrato com prazo superior a 4 anos. Então, de qualquer forma, superada essa divergência doutrinária, do ponto de vista prático, quando a gente tem prestador de serviço pessoa física, é difícil, na prática, encontrar contrato com prazo superior a 4 anos. Até porque, nesses casos, geralmente você acabaria configurando uma relação trabalhista, tá? Pois bem, aqui, pessoal, nós vamos parar o nosso vídeo, porque ele já ficou bem longo, mas pelo menos trabalhamos 2 tópicos importantíssimos relacionados ao contrato de prestação de serviço, tá bom? Paramos por aqui e no próximo vídeo a gente retoma o nosso estudo falando sobre outros aspectos importantes desse contrato. Até lá!